Amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube, sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês sobre direito público ligado ao campo municipal. Antes de começar esse vídeo de hoje, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, tá? Vai aí no sininho, aperte aí o sininho, deixe o seu like, a sua mensagem, tá? Para que o nosso vídeo possa chegar a outras pessoas que se interessam também por este assunto e que ele possa crescer a cada dia mais, como vem acontecendo. Muito bem, o tema de hoje é o seguinte que eu lancei em destaque. Servidor público desviado de função terá direito à remuneração de qual cargo? Nós já vimos no vídeo anterior um assunto específico sobre o desvio de função do servidor público. Tá? Quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo que assista para entender melhor este outro que vem complementar aquela matéria. Muito bem, suponhamos, vou começar com um exemplo de um servidor público efetivo, ou seja, concursado, que foi nomeado e empossado para, suponhamos, o cargo de auxiliar de serviços gerais num determinado município, com uma jornada diária de 8 horas e um vencimento mensal de R$ 1.600. Tá? E que, na verdade, ele foi desviado de função para o exercício de uma outra atribuição do cargo de agente administrativo. Veja bem, ele foi nomeado para auxiliar de serviços gerais. Assim que foi nomeado, ele já foi desviado de função para exercer as atribuições do cargo de agente administrativo com a mesma carga horária do seu cargo original de 8 horas, só que a remuneração deste cargo de agente administrativo é superior àquela que ele tem como efetivo por concurso. Ao invés de R$ 1.600, é de R$ 2.000. Nós sabemos que o desvio de função, obviamente, ele é ilegal. E quando ele ocorre, qual a remuneração que o gestor público paga para esse servidor que está desviado de função? Aquele valor do vencimento do seu cargo de origem ou daquele que ele está desviado, não é isso? Na verdade, na prática, o pagamento sempre é feito no valor daquele cargo original, o cargo de origem, apesar do servidor estar exercendo atribuições de outro cargo, de um patamar superior na estrutura do município, com valor mensal superior. Nós podemos dizer que aí, só por aí, esse servidor já está tendo, entre aspas, um prejuízo, tá certo? E essa situação já foi examinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, qual o vencimento que eu pago? O Tribunal de Justiça já se manifestou nesse assunto. E eu peguei um dos acórdãos do Tribunal de Justiça, que teve, inclusive, como relator o eminente desembargador, Dr. Renato Dresch, no julgamento da apelação de número 1.0717.12.024.886-9/001. Repetindo para vocês que depois queiram analisar melhor este julgado. O número da apelação é 1.0717.12.024.886-9/001. O que o desembargador Renato Dresch colocou no seu voto ao examinar uma questão idêntica a essa? Entre aspas, ele escreveu o seguinte: em que pese a impossibilidade de reenquadramento do servidor em desvio de função, ou seja, porque eu desviei de função, eu não posso, naquele momento, reenquadrar aquele servidor naquele outro cargo, ou seja, você é auxiliar de serviços gerais, você vai passar para agente administrativo? Não posso fazer isso. No exemplo que eu dei aqui, os cargos são de auxiliar de serviços gerais para agente administrativo. Eu não posso mudar o servidor de cargo, né? E só ocorre se ele fizer um novo concurso para aquele outro cargo. Então ele disse o seguinte, novamente repetindo, entre aspas, em que pese a impossibilidade de reenquadramento do servidor em desvio de função, certo é que a administração pública também não pode se lucupletar indevidamente com a utilização de trabalhadores com a remuneração inferior para prestar serviços em funções mais bem remuneradas
evitando com isso completar o quadro de servidor que fariam jus a essa remuneração superior. Fecha aspas. Em outro momento, no seu voto, o relator diz o seguinte, entre aspas, assim, quando comprovado o desvio de função, mostra-se patente o direito do servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o cargo por ele ocupado e o cargo correspondente às suas funções, correspondente às funções exercidas. Ou seja, o desvio de função mostra-se patente repetindo, entre aspas, assim, quando comprovado o desvio de função, mostra-se patente o direito do servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o cargo por ele ocupado e o cargo correspondente às funções exercidas, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do ente público. Ou seja, o relator entendeu que esse servidor, uma vez desviado de função, tem o direito de receber essa diferença de um cargo para outro, apesar dele ter sido concursado e empossado para um cargo, mas como está exercendo as funções de outro com vencimento maior, ele faz jus ao recebimento da diferença dos valores destes dois cargos. E continua ainda o relator, entre aspas, embora o desempenho de função diversa daquela inerente ao cargo ocupado pelo servidor não seja correto e legal, obviamente, a remuneração do trabalho deve ser compatível com a função desempenhada, fecha aspas. O relator citou neste seu voto uma súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula número 378, que diz o seguinte, entre aspas, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Ou seja, a resposta para essa minha indagação nesse vídeo de hoje é a seguinte, o servidor desviado de função faz jus ao recebimento do vencimento do cargo que ele esteja exercendo a função, que é diferente daquelas atribuições pelas quais ele foi concursado. Então ele pode, caso ele queira, e isso aí vai acontecer mesmo se houver na prática, porque espontaneamente a administração não vai pagar a ele essa diferença. Até porque, fazendo isso, o gestor público estaria documentando uma ilegalidade por ele autorizada a ser praticada. Ficaria muito mais fácil para resolver a questão. Mas ele não vai fazer isso porque ele estaria reconhecendo a prática de uma ilegalidade. Então, qual é o caminho que o servidor, numa situação dessa, tem? Acionar o judiciário com ação de cobrança das diferenças e, com certeza, você vai ter, você que é servidor e se encontra nessa situação, sucesso na sua causa, na sua ação. Com certeza, o judiciário vai mandar que o prefeito pague a você as diferenças durante esse período em que ocorreu o desvio de função. Aí surge uma outra indagação. Mas suponhamos, aí você deve estar pensando de forma inversa, que o meu cargo tem um vencimento maior do que aquele que eu estou exercendo, que é menor. E eu estou recebendo pelo cargo maior, que é o meu de origem. Nesse caso, eu teria que devolver a diferença? Obviamente que não, até porque o desvio de função se deu por culpa e risco do seu empregador, do gestor público. Então você não tem que devolver diferença nenhuma. Você foi nomeado, quer trabalhar na sua função, mas te colocar em outra. Que culpa você tem disso? Nenhuma. Né? Aliás, você nem precisa aceitar uma situação dessa. Se você impetrar um mandato de segurança na justiça dizendo que está havendo esse desvio, o juiz automaticamente vai mandar que você seja recolocado no seu cargo de origem. Então você não tem que devolver nada nessa situação se o teu cargo de origem for maior do que o seu cargo de origem tiver um vencimento maior do que aquele que você está ocupando por desvio de função. Até porque a Constituição Federal prevê o princípio da irredutibilidade de vencimento. Ninguém pode ter o seu vencimento reduzido.
principalmente por um ato ilegal praticado pelo prefeito municipal ou pelo presidente da Câmara Municipal. Esse é o assunto de hoje que eu deixo para vocês, em complemento àquela situação anterior de um vídeo que eu falei sobre desvio de função. Então, esta é a posição atual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde eu deixo para vocês o número dessa apelação, para que você que queira consultar e se aprofundar melhor, ter conhecimento dessa matéria de uma forma mais integral. Assim eu concluo esse vídeo de hoje, agradecendo você que está inscrito no canal, que está me acompanhando, você que está nos assistindo pela primeira vez, e repito, inscreva-se no canal e espero vocês no meu próximo vídeo, se Deus quiser.